Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo essa apresentação. A ideia do trabalho aqui é a gente apresentar a análise de risco e o plano de ação de mitigação desses riscos da empresa XYZ, né? A gente fez um mapeamento ali dos principais recursos da empresa e dos principais riscos provenientes desses ativos, né? Então o foco desse trabalho aqui é exatamente fazer essa a análise e apresentar os resultados, certo? Então aqui temos um breve resumo da empresa, né, com um resumo bem alto nível da função da empresa, né, que é uma empresa de varejo, 600 funcionários, os principais sistemas que a empresa atua, né, que a empresa disponibiliza tanto para a funcionalidade do seu negócio como para seus colaboradores, certo? Então, nesse mapeamento de risco, né, foi realizado o levantamento dos principais vetores de risco, né? Então a gente elencou aqui os principais cenários de risco que podem acarretar risco para a empresa, né, e para os ativos que a empresa trabalha. Então, dentro desses riscos, a gente tem alguns que chamam bastante atenção, né, como o armazenamento de dados dos usuários em pastas compartilhadas da rede sem as devidas proteções. Né, a gente identificou que os funcionários, os colaboradores, podem acessar arquivos na rede sem o devido permissionamento, né, tá liberado para todo mundo acessar qualquer coisa, que é uma falha grave, né, porque a gente sabe que os documentos devem ter acessíveis apenas para quem necessita acessá-los, né? E quando está aberto para todo mundo, pode ter um vazamento de informações ali, comprometimento de dados e tudo mais. Outro ponto que a gente também elencou aqui, né, nesse item é que também existem esses documentos em versões impressas, né, disponibilizados numa sala também de fácil acesso aos funcionários, né? Então, além de no sistema elas poderem conseguirem acessar via digitalmente, elas também têm acesso aos documentos impressos em papel, né? Então isso é outro ponto de bastante risco ali, né? Não tem essa validação ali, não tem esse controle de acessos que deveria ter, né? Para esse cenário. A gente identificou também que a empresa possui política de segurança de TI, uma política bem granular, né? Só que essa política também não possui revisão, né? Ela tem a revisão dela é basicamente nula, então ela foi feita a política e ficou no tempo. E seria importante que seja feita essa revisão das políticas para atualizar, né, de acordo com os principais processos da empresa. Outro ponto ali que pode gerar algumas complicações na hora de implementar controle de segurança é que tanto as atividades de TI quanto as atividades de segurança da informação são executadas pelo mesmo time, né? Então isso pode sobrecarregar os times e acabar por não ter efetividade na implementação de alguns controles, né? Pode ficar alguma coisa para fora ali que seria importante por causa desse compartilhamento da mesma equipe, executando duas atividades que deveriam ser segregadas. Né? A gente também identificou que os funcionários terceirizados acessam via VPN e essa VPN também não tem controle de acesso. Né? À medida que o terceirizado conectou na rede via VPN, ele tem acesso a basicamente todos os documentos da empresa também, informações, sistemas, que também acarreta ali no uso indevido dos documentos, no acesso indevido da documentação, certo? Identificamos também que a empresa não tem maturidade na LGPD, certo? E essa ausência de maturidade pode levar a não cumprimento da legislação, e isso a gente sabe que acarreta severas multas aí para a empresa. Outro ponto que temos que rever, né? Continuando os vetores de risco, né? Uh, Como eu mencionei ali anteriormente, nós identificamos que a coordenação de TI está sobrecarregada, né, pelo acúmulo de funções, né. Hoje, além de também ser a segurança, a parte de TI também ela é sobrecarregada com a adequação da empresa LGPD, né, tem um curto prazo para isso. Uh, Também é responsável pela gestão da governança corporativa da empresa, né, que é algo que não deveria ser TI, porque tem muito ligado ao negócio da empresa e está vinculado ali à coordenação de TI, essa tarefa. Então é uma tarefa
administrativa bem grande que nem deveria estar na TI, né? E para fazer essa gestão de corporativa, deveria encaminhar essa tarefa para outro setor, não na área de TI, né? Também temos a revisão das regras de FIRO, né? A revisão da política, que também está pendente, né? Que ela está ausente, como a gente viu no cenário anterior, né? E a previsão orçamentária para aplicação de todos esses controles, né? Tanto o que já é existente no parque de TI, como das novas atividades aí que estão sendo demandadas para a área de coordenação de TI, certo? Conforme ali também falei, a gente identificou, também foi identificado, né, que essa ausência de controle de acesso aos documentos, né? Todo mundo está acessando tudo ali, inclusive fazer cópia de arquivo para lá e para cá, mandar por e-mail e tudo mais, e é um ponto bem falho ali, essa ausência de controles, né? E os laptops corporativos também, a gente identificou que eles não possuem criptografia de disco, né? No caso de algum incidente de ausência, ou furto ou roubo do equipamento, o fraudador lá vai conseguir acessar todos os documentos da pessoa porque eles estão abertos, né? O laptop não possui criptografia de disco e um possível atacante, o meliante que furtou o equipamento, vai conseguir acessar os dados que estão gravados ali naquele computador. Então, esse é outro ponto que a gente levantou aqui, certo? Então, o que a gente pode perder com isso, né? Então, mediante a análise de risco que a gente realizou aqui, os dados corporativos podem ser comprometidos ou vazados, podendo afetar os principais pilares de segurança, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade, tá? Uh, e esse comprometimento pode dar por diversos fatores, né? Aqui no slide a gente elencou alguns casos, né? Uma ação intencional de colaborador, o funcionário está insatisfeito, né, com a empresa, ele pode acessar documentos sigilosos, pode até mesmo vender para concorrendo informações, essas informações, né? Pode comprometer a empresa de diversas formas, né? Inclusive, se um possível atacante ali tiver essas informações, ele facilita direcionar um ataque para a empresa, né, e agravar muito mais as perdas e os danos que a empresa vai ter. Tá? Além desse ataque intencional, né, a gente também pode ter um ataque hacker, seja explorando vulnerabilidades existentes, ou até por infecção de malware ou ransomware, né, que tá isso é bem comumente utilizado hoje, essas técnicas de ataque, né. Isso se dá devido à ausência de proteções, né? A gente não tem praticamente, a empresa não possui nenhum tipo de controle de acesso, né? A parte de TI não tem nada ali, não tem esse controle e isso pode comprometer seriamente a empresa, né? Pode até vir a empresa a falir e tudo mais. Tá? Além disso também, claro, a empresa pode levar severas multas da LGPD. Então, aqui no nosso mapeamento, né, nós elencamos os principais sistemas devem ser protegidos, né? Os principais sistemas que a empresa utiliza, né? Aí dentro deles está citado aqui esses sistemas, tem a parte de RAP, tem AD, sistema comercial, e-mail, sistema de RH, por aí vai, né? Esses são os principais sistemas que a empresa utiliza que deve ser o foco das nossas recomendações aqui de investimento e aplicação de controle de segurança, né? O que nós temos hoje, né, de controles existentes? Então nós temos Firewall, né, para permitir que os ativos acessem somente os demais ativos permitidos, né? Temos, no nível de TI a gente tem uma proteção, né, essa proteção de Firewall. Nós temos sistemas de prevenção e detecção de intrusões, né, que isso é um ponto positivo, né? Essas ferramentas já estão sendo utilizadas, né? Temos antivírus também, temos a política de segurança, embora esteja citada aqui, a gente, conforme mencionou, ela está sem atualização, né? Mas ainda tem uma política para se basear para implementar os controles, né? Nós temos também scans e pentests de vulnerabilidades, né? Então a gente tem na parte de aplicações ali a gente tem já uma revisão dessas aplicações, né, para a gente identificar se elas estão vulneráveis e encaminhar as correções de falhas nesse ponto, né? Então essa aqui é a parte boa da nossa apresentação aqui, que nós já temos alguns pontos de controles bem eficientes aqui, certo?
Então, mediante tudo que a gente mapeou até o momento, né? O que, que a gente precisa fazer para melhorar, né? Então, esses itens aqui que estão elencados aqui são exatamente os itens que a gente acredita que sejam pontos de melhoria, tá? Para que a gente possa fortalecer os controles de segurança mediante as falhas e os riscos que a gente identificou no nosso levantamento que estamos nos slides anteriores, né? Então, um ponto que hoje que a gente não tem seria o Web Application Firewall, né, que é uma camada de proteção ao firewall, caso tenha uma aplicação tenha alguma vulnerabilidade. Essa ferramenta, o AF, ela conseguiria mitigar esse risco, né? A própria solução, ela conseguiria fazer a mitigação do risco, mesmo que a aplicação ainda não tenha sido corrigida, né? Ela é uma camada adicional para proteger as aplicações, né? Funciona na camada de rede e tudo mais, e tem essa função aí de proteger a aplicação caso se tente explorar alguma vulnerabilidade conhecida daquela aplicação, né? Então ele já barra ali. Um outro ponto aqui que eu acho que é o mais importante aqui, está até destacado esse ponto, que é justamente a parte de gestão de identidades, né, e controle de acesso. Porque hoje a empresa não possui quase nada de nível de controle de acesso, está aberto para tudo, né, conforme foi explanado anteriormente. Então aqui seria que ter um projeto bem focado nessa parte de controle de acesso, gestão de identidades, que é o ponto principal, né? O principal vetor de risco que a empresa está suscetível hoje é isso, né? Todo mundo acessa tudo a qualquer momento, né? Podendo acessar arquivos confidenciais que nem deveriam ser de acesso a qualquer um, né? Inclusive podem acessar dados financeiros dos diretores, por exemplo, né? Seria uma falha grave, né? Então, a partir dessa ausência de controles, né, fica tudo aberto ali e a capacidade de um ataque, seja por um ataque interno ou externo, ele é muito grande, né? Acaba abrindo, deixando a empresa totalmente aberta para todo mundo acessar qualquer coisa e esse ponto precisa ser revisto, né? Então, a nossa recomendação aqui nesse trabalho é que seja implementado um projeto, né? Não só contratar ferramentas e tudo mais, e contratar um projeto de gestão de identidades, controles de acesso, para que essas brechas aí de acesso indevido seja devidamente corrigida, né? Então seria um projeto maior, ele tem um custo maior para a empresa, mas se a empresa não quiser cumprir com esse custo, né, pode haver multas muito maiores da LGPD, lá no caso de uma invasão, no caso de algum comprometimento, vazamento de dados ali, que deveriam ser sigilosos ou ser acessados apenas por pessoas permitidas aquele documento, né? Outra recomendação aqui também, né, seria as políticas de acesso internos, né, que a gente chama de GPO, que são as políticas de acesso à rede corporativa. Como a gente já possui o AD que tem essa funcionalidade, o custo aqui seria o valor hora do trabalhador, né, do colaborador que vai implementar essas políticas, né. Outra recomendação que a gente tem aqui é segregar, né, as áreas de TI e de segurança da informação, para que cada um foque somente naquilo que lhe compete, né. A parte de TI deixar a infraestrutura e o desenvolvimento de sistemas funcionando e operacional, né, e a parte de segurança realizando as recomendações de segurança e melhorias e controle das ferramentas de segurança, né. E, como tem essa sobrecarga ali, pode acabar tendo comprometer o resultado, né, os entregáveis ali de cada departamento. Então, para isso seria o custo ali, o que a gente estimou seria o custo das horas dos trabalhadores, dos colaboradores destinados, alocados em cada setor, certo? Outra recomendação ali que a gente tem ali também para fortalecer essa parte de controle de documentos ali, né, seria o DLP, né, o sistema de prevenção de perda de dados, né. Então seria a compra dessa ferramenta ali que ela vai fazer monitoramento de dados que podem ser capturados, podem ser comprometidos, né. Então seria ter essa ferramenta também. A gente estipulou um valor de 10 mil ali para essa funcionalidade, certo? Outro ponto que não existe também que a gente recomenda que seja comprado um concentrador de logs, né, mais conhecido como CIEM, que vai fazer o levantamento dos logs, né,
de cada sistema e vai fazer correlacionar esses logs para identificar possíveis incidentes por meio de regras já pré-estabelecidas, né? Outro ponto também que a gente identificou é isso, que seja implementada a criptografia dos laptops, né? Hoje o sistema operacional ali que a empresa utiliza já possui um recurso nativo que pode ser implementado. Bastaria apenas a dedicação dos funcionários de TI para implementar isso aí, né? Então esse aqui seria um valor hora também pelo trabalhador, né? As horas alocadas de trabalho do colaborador do setor de TI, tá? E certificados e assinaturas digitais seria o último tema aqui que a gente colocaria para implementar, né? Botar certificados em todas as aplicações, aplicações web, aplicações internas, né? Ter essa certificação ali nos sites, aplicações e tudo mais, para que não tenha ali uma exploração de um atacante que esteja no meio do caminho, né? O man in the middle. Então, a gente protegeria ali que um atacante ali que estivesse espiando o tráfego da rede, estivesse espiando o que está passando ali pela rede, pelas aplicações internas, visualizasse o conteúdo do tráfego, né? O conteúdo ali que é para ser sigiloso. Então essas são as nossas principais recomendações para a empresa, né? Volto a destacar ali que aqui o ponto principal é a implementação e execução do projeto de controle de acessos, né, gestão de identidades, que é o ponto primordial da empresa. Sem isso ali, os outros pontos também são importantes, mas o primordial é a gestão ali de controle de acessos, para evitar essa perda de dados, né, esse comprometimento, vazamento de dados, que inclusive, caso não seja implementado com urgência, caso ocorra um incidente, vai ter multas bem pesadas além de ter, podendo até mesmo parar com a empresa. Então, esse ponto tem que ser levado em consideração urgente e implementado esse projeto rapidamente, certo? E a princípio é isso. Muito obrigado e até mais.